O objetivo dessa série será trazer os 4 mini-boss da Rotten Blood e o Black Agora, ou seja, a Rotten Blood completa, para você que quer começar a farmar esses bosses e não sabe como, ou quer se aventurar e fazer sua própria quest porque você não joga de serviceiro. Deu muito trabalho para conseguir trazer essas imagens aqui, eu tive que pedir para gravar para mim, etc. Então é com muito prazer que eu trago esse tutorial para você. E hoje é o nosso primeiro boss. E o Tibia Trade é o lugar onde você pode anunciar que compra ou vende um item em qualquer servidor. Tá tendo dificuldade de encontrar ou vender aquele item? O Tibia Trade pode te ajudar de forma gratuita. O primeiro boss que nós traremos aqui então é o Murcion, que fica no Jaded Roots, tá bom? O que acontece é que todos esses boss você precisa fazer um acesso para entrar nele. Tá vendo no nosso personagem que tem um contador? Basicamente, quando esse contador chega a 100, você consegue passar no TP e acessar o boss. Existem duas maneiras de você alcançar esse ponto. Ficando aqui no spot e esse contador vai subindo, ficando dentro do Jaded Roots, ou você clicar em pequenos spots que vão te dar pontos. Então a gente fica aqui até conseguir 7 pontos, que é o valor necessário aí para depois a gente clicar nos spots e agilizar o nosso acesso, tá bom? Uma dica que eu vou dar para vocês aqui, claro que daí vai de cada um e tal, mas é uma dica real. O Rubinot copiou muito bem as mecânicas aqui e o dano, então se você quiser treinar lá no Rubinot, é uma boa sacada, beleza? E aqui a gente vai permanecer então até ter 7 pontinhos. Aqui quando a gente for correr no spot, a gente tem que se defender do elemento Poison e Físico. As criaturas batem um pouquinho de fogo, mas não é quase nada. Então é muito mais relevante a gente se defender de Poison e de Físico. Então é interessante você às vezes usar um Sacred Amulet, Mighty Ring ou até um Gil Necklace, tá bom? Então, por isso que a gente está aqui utilizando a Dwarven Armor. A gente está focado aqui na defesa física, também o Gnome Helmet. Então, assim que a gente conseguir aqui 7 cargas, a gente vai correr no spot e alcançar os pontos que faltam, tá? E se você tiver preguiça de fazer essa quest, Rei dos Coins aí vende coin para você, utilizando o link da descrição. Você me ajuda diretamente aí a manter o canal, beleza? Então vamos lá que tá quase dando 7. Algumas pessoas chegaram um pouco depois, tá? Vamos lá, já vai dar 7 aqui no Cezinha, beleza, 7. Então reparem no minimapa, caso vocês queiram ver, tá? Ele vai esperar ali em cima. No minimapa, no canto superior da tela, tem as estrelinhas, tem as bandeirinhas. Essas bandeirinhas é onde está o local onde você tem que clicar para aumentar os seus pontos, tá bom? Então, se você quiser realmente fazer essa quest, é interessante você assistir esse vídeo pausando, vendo aonde ele tá clicando, para você poder ir clicando ali, tudo bem certinho, para você não ter problema de se perder, tá? Ou se você tiver muito medo de correr no resp, se você vai fazer essa quest só uma vez e tal, cara, você pode ficar ali onde os meninos estão parados até dar 100 cargas, tá bom? Então vamos lá, agora ele vai começar a corrida aqui no spot, beleza? Se defendam de Poison e Físico, peguem 7 pontos antes, ficando trapado ali, e é isso, o acesso até o boss é isso. Agora eu vou jogar um timelapse para vocês até a alavanca do boss, tá bom? Prestem bastante atenção aqui na corrida, os bichos batem bem e tal. Essa PT é level 1500, mas para você fazer esse boss todo dia aqui, a partir do 850, 900, se você quiser farmar ele, dá para fazer, beleza? Então, bora pro timelapse.
tempo para chegar aqui na alavanca do boss, então, depois que alcançamos os 100 pontos, foi de 1 minuto e 38 segundos. Então é bem rapidinho clicar nos spots e vir para a alavanca, tá? Enquanto a gente prepara aqui para puxar a alavanca, vou dar um recadinho rápido para vocês aqui que a Amazon tá com promoções pra caramba, mano. Muita promoção, tá? Queima de estoque mesmo. Tá no comentário fixado aqui, é o primeiro comentário. Se você comprar algo ali, você me ajuda, obviamente, mas tem muita coisa a preço de custo e pode ser que tenha algo que você esteja precisando, tá bom? Então, bora finalizar aqui o boss, que esse boss aqui, ele é bem tranquilo, tá, rapaziada? Os principais danos que você vai enfrentar aqui nessa sala é Life Leech e Morte, beleza? É importante a gente entender aqui, então, que quem vai aplicar o dano de morte e Life Leech é o boss. Esses mushrooms que estão na tela, quando você passa perto deles, eles explodem e aplicam um percentual da sua vida em dano de Life Leech também. Então percebam como existe muito dano aqui de Life Leech e o Helmet of Deep, não, o amuleto Necklace of Deep, né? Necklace of Deep é muito relevante. Pode ver que a gente está swapando aqui o Necklace of Deep, tá? O Blood Jaw bate também, né, o Life Leech, tá bom? E a tática aqui é o seguinte, o Paladino vai ficar com o boss rodando em um sentido e o Knight vai pegar os dois Blood Jaw e ficar rodando atrás do Paladino, sem afetar ele. E se possível, igual ele tá fazendo aqui, estourando os mushrooms, pro Paladino não ter que estourar o mushroom, né, acabar não tomando ali um percentual da vida à toa. Quando o boss caminha, ele coloca esse pozinho branco no pé dele, vocês estão vendo, ó, o boss tá caminhando e ele coloca o pozinho branco no pé dele. Se o boss passar em cima desse pozinho branco, ele cura 15k por SQM, tá? Então é relevante tá tomando cuidado o Paladino aí para dar a volta bem longa, para dar tempo desse pozinho sumir, tá? Os Shotters, que são os dois magos aí, eles vão ficar aqui no centro, basicamente. Se tiver outro Paladino e tal, não tem problema, fica aqui no centro e agem realmente aí como um Shotter, tá? É interessante aqui o Druid meio que jogar pros dois lados ou ter dois Druid, tá? Um Druid pro Paladino e um Druid pro Knight. Caso tenha um druid só, o Paladino tem uma cura até relativamente boa, ele vai ultitar menos, mas o druid também de vez em quando tem que auxiliar, tá? A principal diferença desses boss da Rotten Blood para os boss da Soul War não é a mecânica. A mecânica é relativamente simples. A sala aqui, o boss bate morte e Life Leech, a sala no geral bate Life Leech, e se você passar com o boss em cima do pozinho, cura 15k. Uma mecânica simples, né? Mas o dano de tudo aqui é muito alto. A sala bate bem aqui, ó. Vocês percebam que os Shotters estão tomando um dano alto. Os Blood Raw que estão no Knight ali, eles batem forte. O boss bate forte no Knight. Então o dano aqui é realmente o maior dos problemas. Então a mecânica do boss é simplesmente essa. Shotter no meio, Paladino rodando meio que atrás do Paladin, sem atrapalhar ele, o Knightzinho aqui com os dois Blood Jaw, e o Paladino rodando aí em uma volta bem longa para não passar nos pozinhos, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro boss da nossa série aqui da Rotten Blood, um dos mais fáceis na minha opinião, tá bom? Na verdade, os 4 mini-boss, eles são fáceis, o problema é quando você começa a ter taunts, etc. Então, a partir do próximo, já começam os primeiros problemas, beleza? Então é isso, rapaziada. Ó, o boss vira, ó, olha o que acontece quando o boss vira, é um bom negócio, ó. Quando o boss vira, ele vai fazendo o rastro de pozinho branco, né? Só que o Paladino não tem Echetahres, então acaba que o boss cura muitas vezes, porque é difícil pegar o agro novamente e ele vai fazendo os rastros, etc, né? Então é isso, rapaziada. Vamos jogar um time-lapse aqui. Esse foi o primeiro boss da nossa série. Se foi útil pra você e vai te ajudar de alguma maneira, seja a farmar ou a um dia tentar aí a sua quest, por favor, considera deixar o like aí pra aprovar a gente. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!